Fala, turminha, muito boa noite, tudo belezinha com vocês? Bora falar desses índices e do que aconteceu hoje no mercado, né? Pra gente fazer o nosso estudo e deixar vocês aí preparados para o dia de amanhã. Não se esquecendo antes de deixar aquele like, curtir o canal, porque isso aí ajuda cada vez mais pessoas. E se você ainda não tá lá no nosso Instagram, aproveita, segue a gente lá, dá aquela força pro canal. Tem muita coisa que eu posto lá, a operação que eu fiz, algumas dicas, muita coisinha que durante os acontecimentos a gente vai fazendo, tá? E se você está chegando agora, que é um canal que é somente voltado ao Smart Money, quer conhecer mais sobre o nosso operacional, nosso treinamento, acessa aqui ó, no QR Code, o treinamentoSmartMoney.com.br. E também no link da descrição tem aí o link, o site e também a playlist no YouTube, onde você tem desde o zero toda a noção que você precisa, o primeiro passo, né, para você começar operando o Smart Money. E aí o segundo passo, depois você parte para o treinamento. Bora falar de índice, né? Hoje o índice foi um dia espetacular, digamos assim, né? Quem acompanha, claro, viu ali que eu postei a operação ali que eu fiz, a segunda operação, na verdade, que a primeira operação eu peguei uma venda na abertura do mercado, e aí quando ele segurou, eu virei, deixa eu botar nos 5 minutos aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Eu fiz essa venda aqui, eu peguei o preço aqui em cima e saí aqui, quando ele segurou e não rompeu, porque justamente tinha essa séria expectativa, né, dele usar esse sell side liquidity aqui, essa região toda aqui de baixo, para induzir as pessoas à venda e depois voltar. E como eu não queria fazer parte dessa turma, né, eu caí fora, e aí depois ele deu a oportunidade aqui, ó, na confirmação, peguei o trade um pouco em cima, claro, mas é aquilo que eu falei lá no grupo da galera dos alunos, eu peguei nesse candle aqui, ó, com o stop aqui atrás e acabei saindo aqui com 500 pontos. Quem viu lá o trade viu que ele me executou aqui, tanto que eu quase nem consegui gravar o vídeo, porque a hora que eu coloquei o vídeo, eu fui pegar o telefone para gravar o vídeo, ele esticou, e quando eu pensei em botar o alvo lá no topo, ele simplesmente executou minha ordem aqui, pagou os 500 pontos, mas tá tudo certo. O vídeo foi longo, deu 6 segundos, né? E foi mais ou menos isso, o trade, 8 segundos, 9 segundos, porque a subida foi absurda na hora da volatilidade, né? Porque ele pegou o stop dessa galera aqui, né? E aí o stop daqui acionou. Então eu ia subir o meu alvo para trás dessa liquidez aqui, né? Ia dar uns 700 pontos. Perdi 200 pontinhos, né? A gente não opera indo até Esse aqui era o segundo alvo, tá? Mas normalmente quando a gente tem uma liquidez assim, normalmente o preço tem uma reação. Só que ele estava tão forte que a reação foi lá no segundo ponto, né? E aí depois ainda ele induz a galera a operar na venda. De novo aqui, ó, aquilo que eu falo para os alunos, eu falo para a galera que o preço faz todo dia. Ele faz o pivô de baixa para todo mundo acreditar que o preço vai cair. Depois o stop dessa turma acaba levando o preço para o alvo, né? O alvo final desse preço que era o quê? Capturar a liquidez desse ponto aqui para depois levar ele até o outro buy side liquidity, que é ainda onde tem dinheiro, tá? O que a gente observa aqui agora no 15 minutos? Nós tivemos agora um choque nessa região aqui, tá? O preço acabou de fazer um choque, né? Ele tem aqui, ó, o topo, fundo, topo, e aqui ele rompeu o topo que deu início a último fundo que ficou. Então, isso aqui é liquidez interna, e aí ele capturou a liquidez aqui e foi lá, rompeu o topo e fazer o choque no 15 minutos. Agora a gente tem aqui uma característica de novo de liquidez aqui, que possivelmente esse preço pode fazer aquele movimento de retração para dar uma continuidade, ou até mesmo de dar a continuidade de baixa. A gente ainda não tem essa
não tem como adivinhar, né? A gente não trabalha com adivinhação. Mas o que a gente tem aqui é uma queda muito acentuada e eu tenho uma zona muito importante nessa região aqui, ó. Tá? Então aqui ainda existe alvo. Então esse buy side liquidity aqui pode ser usado para empurrar o preço até esse alvo, que inclusive aqui é o 50%, né, do movimento de queda, tá? Então, sim, o preço está numa tendência de baixa e agora fazendo um pullback. Ele chegou aqui, quem acompanha mais aí o canal sabe que era um order block dos 60, né? Então esse order block dos 60 foi mitigado e aqui era alvo dos 60 minutos. Então isso faz com que o preço agora corra no sentido oposto, né? Porque ele chegou no alvo dos 60, agora ele tem que fazer essa retração dos 60 minutos, né? Aqui, para ver se ele vai romper fundo ou vai falhar fundo e quebrar a estrutura aqui de novo, tá? Então, isso é o que a gente tem aí de característica. E o que a gente tem aqui no preço? Primeira coisa, deixa eu colocar aqui no 5. Nós temos aqui uma zona de sell side liquidity e aqui em cima as duas regiões de liquidez na parte superior, tá? É bom que esse indicadorzinho aqui do TradingView ele deixa o gráfico limpo, tá? E ele já deixa o gráfico aí mais clean, sem muita poluição. Então ele ajuda bem mais do que aquele Lux Algo que marca um monte de coisa aí dentro do gráfico. E aí é só para a gente saber aonde é que está a liquidez. Então, o que a gente tem aqui? A liquidez compradora está aqui embaixo. Então, tem que tomar cuidado amanhã com esse movimento dele fazer uma captura de liquidez aqui para dar continuidade. Isso daqui pode ser uma reacumulação, tá? O preço reacumulou aqui para fazer o trabalho de captura de liquidez para ganhar impulso para ir de novo. E esse ganhar impulso, ele pode tanto daqui subir, como ele pode, inclusive, dar uma venda para vir buscar liquidez mais aqui embaixo, para depois aí sim subir lá de baixo. Então, aqui onde a gente está nesse movimento, a gente tem que entender essa formação de liquidez e saber interpretar esse movimento. Porque é um movimento complexo, tá, galera? Ele se trata de um movimento complexo, desculpa, porque ele começa a montar as zonas de liquidez. E percebam o seguinte, aqui ele fez os 3 fundos e aqui ele está deixando topos mais baixos. E agora ele fechou o dia querendo capturar essa zona aqui. Então amanhã a abertura do pregão vai ser muito importante para a gente entender qual é a força do preço, se ele vai fazer uma correção de todo esse movimento que ele subiu, ou se ele não vai ter força para isso. Essa acumulação que ele fez hoje já foi suficiente para levar o preço mais um nível acima. E o que eu falo levar mais um nível acima? Buscar essa liquidez aqui, dar mais uma subidinha para dar uma reacumulada e continuar a subir. A gente tem aqui esse imbalance aqui, ó, que é uma região forte, então ele pode sim fazer inclusive isso aqui para depois capturar esse sell side. O movimento pode ser mais longo, né? Então por isso que eu falo para vocês sempre que a abertura do mercado ela é muito importante para a gente tomar a decisão. O que a gente vai marcar aqui? Primeiro essa região. Opa, apareceu o desenho que eu tinha feito ali da região da acumulação do Wyckoff. Tá? Primeiro, essa região. Segundo, a região de baixo. Tá? A região de baixo, essa extremidade aqui. Lembrando, né? Eu sempre falo para vocês, quanto mais na extremidade, mais forte é a região. Né? Essa aqui ela encontra-se numa região cara, só que se a gente leva em consideração apenas esse range, essa entrada aqui ela está numa posição favorável, porque ela está bem abaixo da região de 50% e com essa liquidez aqui logo acima. Então aqui sim é um ponto validado para uma possível continuidade do preço, né? Opa, desenhei todo errado aqui.
para uma possível continuidade no preço. Tudo, como eu falei, depende dos fatores, né? Como que o preço abre, como que ele reage lá embaixo. Aqui vocês viram, ó, ele travou aqui embaixo, ameaçou romper. Não, o volume até nem foi não tão grande. Até um aluno me falou desse volume aqui. Ele foi acima da média, mas ele ainda foi abaixo. Mas aí quando ele começa a defender, olha como o volume começa a crescer exponencialmente. Aí ele pega e dá um tirão para cima. Então, o volume aqui, a observação é muito importante para tomada de decisão. Beleza? Então, no índice é o que a gente tem aí para a gente deixar marcado. Bora falar do dólar. O dólar foi o movimento contrário, né? Já o índice disparando, o dólar foi lá embaixo buscar a liquidez lá de baixo. Não chegou na região onde a gente tinha marcado. O movimento hoje dele foi exatamente de captura de liquidez. Ó. Percebam que logo no primeiro 15 minutos, olha o tamanho da rejeição que a gente teve nos 3 primeiros candles, entendeu? Isso tudo aqui atrelado à região de liquidez já te dá muitos sinais de que se você tem alguma coisa a fazer no dólar depois dessa correção aqui, ó, é apostar numa venda, porque olha só, tá vendo? Eu não preciso nem colocar no time frame pequeno para mostrar para vocês o que aconteceu. Ó, ele acumulou, ameaçou subir, botou todo mundo preso na compra, perdeu o fundo, voltou, fez o choque e deu o trade. Ponto. Simples e objetivo. Choque e liquidez no topo. Mais forte do que isso, impossível, né? E a gente ainda tem um sinal aqui muito importante, que é o quê? Olha os volumes que a gente tem aqui. O maior volume do dia, né? Aqui foi o de impulsão, mas olha o volume que a gente tem na abertura no topo do mercado, né? Então, assim, não tem como comprar topo se não for para induzir ao erro, tá? Então, aí agora a gente tem aqui a nossa troca de polaridade, né? A gente tem aqui o famoso choque, né? Por enquanto, né? Porque a gente ainda tem que aguardar amanhã. E a gente tem uma zona que ficou validada aqui em cima, que é essa região aqui, ó. Tá? Que é uma região bem importante, inclusive, para estar observando amanhã. Porque é o teste desse movimento, tá? É o teste desse movimento. Eu não sei se o preço volta a cair ou se ele veio buscar essa liquidez aqui e agora ele passa direto e vai lá naquele nosso alvo que a gente ainda tem. Então, isso tudo vocês têm que estar atentos amanhã, tá? Principalmente com essa região aqui. Porque assim, ó, o mais coerente é se o dólar fizer outra estrutura aqui, topo, voltar, você tem uma oportunidade compradora aqui, pelo menos até um teste aqui no topo, porque você ainda está a favor da tendência. Então, ele está num ponto, digamos assim, muito favorável para você atuar a favor da tendência, tá? Então, prestem bastante atenção nesse movimento do dólar, beleza? Bora falar do Nasdaq daqui. Hoje o Nasdaq foi uma porcaria, né? Tava comentando com a turma lá. Sim, ele renovando essa linha verde aqui, ó, um pouco mais acima, ele renovando máxima histórica por causa se não me engano, os resultados da Nvidia que foram divulgados aí, tanto é que ela ultrapassou a Apple, se eu não me engano. Mas deu boas oportunidades de sweep, né? Porque quando a gente tem o Nasdaq fazendo esse teste de liquidez aqui, ó, deixando esse movimento todo de liquidez no asiático, num topo extremo, não dá para pensar duas vezes a não ser vender aqui. Então, quem optou por vender na abertura do pregão de Nova York, teve uma bela oportunidade e com certeza fez os seus trades aí. Hoje, essa semana ainda não estou operando, vou voltar a Nasdaq segunda-feira, por isso que eu não estou postando nada, estou ativando as duas contas da Tradovat até amanhã. E aí, segunda-feira, eu começo operando nessas duas contas e vamos ver se a Rithmic volta para poder operar a conta na Rithmic também.
Agora, o que a gente segue no Nasdaq? A gente segue com aquela nossa marcação aqui de baixo e esse movimento de pullback que ele está fazendo, tá? Deixando liquidez. Sim, pode haver um movimento dele buscar mais coisa ainda para cima. Porque, como eu sempre falo para a turma, o Nasdaq, se ele está subindo, você não queira entrar na frente dele. Se ele está descendo, você não queira comprar contra o que ele está fazendo. É um ativo que você tem que seguir o flow a unhas e dentes. Se operar contra, tem que saber muito bem o que está fazendo e fazer trade rápido, né? A não ser, claro, que você tem uma situação como essa aqui, né? Uma abertura de Nova York com um teste de máxima depois de ele ter deixado a liquidez no mercado asiático. Tá todo mundo apostando na compra aqui na continuidade e os stops estão aqui embaixo. Então é lógico que ele vai buscar e prender todo mundo aí. E agora ele segue fazendo mais uma acumulação ou distribuição, né? A gente vai descobrir isso para ver se ele vai retornar ou dar continuidade para cima. Mas a visão é que ele está muito caro para a gente comprar, então, e tem que tomar cuidado se ele não vai fazer mais uma captura de liquidez nesse topo aqui. Para vender, eu esperaria ele testar aqui em cima e não conseguir romper ou falhar rompimento, aí sim eu estaria pensando em venda ali, beleza? Bora falar do euro. Euro hoje deu... o euro tem dado boas oportunidades, né? A gente tem observado aí os movimentos do euro. Hoje, mais uma vez, antes do pronunciamento da Christine Lagarde, teve uma entrada muito top, onde o preço já vinha fazendo quebras de estrutura. Ele pegou essa zona de liquidez e tinha essa região aqui, ó, desse order block dos 5 minutos, onde ele veio exatamente aqui e na hora do discurso dela ele foi direto ao topo. Eu venho falando isso há horas, né, que o euro está virado para cima, tem alvo para cima, então quem não está fazendo o dever de casa de aproveitar as oportunidades de quando ele baixar, comprar, tá perdendo, né, a galera que opera euro. Olha o que ele está fazendo agora. Agora, de novo, ele voltou para dentro do caixote, tá? E percebam que ele está pressionando para lá essa região aqui. Se por um acaso ele vir a romper essa região aqui, ó, ele passar daqui, você vai ter sim aí uma oportunidade de dar uma nova compra até o alvo, tá? Porque a gente vem falando isso há horas. Ele tem o alvo, o principal alvo do euro ali, tá? E ele tá indo fazendo jus a buscar essa movimentação aí, tá? Então fiquem atentos em relação a isso por conta da movimentação que ele está fazendo, ó. Inclusive, quando a gente bota nos 60 minutos aqui, ó, vocês percebam que ele está ganhando níveis, né? Olha só, a gente tinha essa movimentação aqui, né? O famoso canalzinho, e agora ele fez o quê? Jump over the creek. Pulou para o lado de cima e está querendo agora fazer um último esticadão ali até o alvo. Então prestem muita atenção nisso, porque a gente tem alvo não só aqui, como a gente tem também mais lá para cima, tá? Então o alvo do euro ainda é mais lá em cima, mais aqui no topão, tá? Então tomem cuidado com vendas aí, enquanto ele está seguindo rumo acima, beleza? E para a gente finalizar, vamos falar do ouro, né? Mais uma vez o ouro deu outra compra aqui. A gente falou sobre isso ontem, que se ele negasse esse fundo aqui, a gente teria a oportunidade de subir com ele, e ele fez o choque aqui, fez a quebra de estrutura, e agora ele voltou no reteste para dar a compra. Percebam de novo a estrutura do Wyckoff montada perfeitamente no ouro. Olha só, ele está pegando o que? Fez a acumulação, primeiro teste, segundo teste, liquidez, capturou liquidez, voltou a rapar o book, voltou, deu o primeiro movimento, pulou o muro e agora deu a entrada
de continuação. Então nós temos aí um cenário de Wyckoff bem estruturado aqui no 1 hora do euro e está indo lá para cima. Então agora ele está no meio do caminho, busca do alvo nesse teste aqui ou nesse imbalance. Aqui são os alvos do ouro. Então agora não tem muito o que fazer. A oportunidade se deu aqui, ó, na abertura do mercado o americano hoje, né? Acho que foi, não, minto. Eu tô nos 60 minutos, achei que eu tava no 15. A abertura do mercado americano foi aqui, ó, que ele fez a acumulação do mercado chinês, Londres empurrou para cima, Estados Unidos ele veio buscar e o mercado americano fez ele explodir. Deu aí a compra do dia em cima dessa movimentação de estrutura que ele montou aqui. Para amanhã é isso que eu falei, é a continuidade, né? Nós temos isso aqui, ele tem que romper, voltar para te dar uma nova oportunidade, exatamente como ele fez aqui, ó. Ele acumula, rompe e volta. Então ele está passando por uma outra reacumulação e tem alvos ali para cima. Então estejam atentos em relação a isso. Para pensar em venda, o movimento tem que ser bem mais complexo. Ele tem que perder esse fundo, voltar, e aí sim a gente com certeza pode ter uma descida aí. Mas a força ainda é compradora, então a gente olha pro lado de cima. Beleza, galerinha? Então era isso. Mais uma vez, valeu a todos aí. Tenham todos um bom descanso. Grande abraço e nos falamos, né, amanhã. Até o próximo.